Olá, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook da FATEC Sertão Central. Estamos iniciando agora, nessa noite de segunda-feira, 29 de junho de 2020, a nossa live transmitindo a Semana do Meio Ambiente 2020 da FATEC Sertão Central. Esse ano, o evento está ocorrendo online devido à pandemia que estamos enfrentando, né? Mas estará ocorrendo sempre às 19 horas, certo? De 29 de junho a 2 de julho, sempre nos canais da FATEC Sertão Central, do YouTube e do Facebook, com uma programação bem diversificada, gente, vale a pena. Eu sou a professora Labírio Duarte e estaremos trazendo na noite de hoje a temática da apicultura. E temos dois convidados muito especiais hoje, ambos são meus colegas de faculdade da turma dos Antigões, a primeira turma formada de zootecnia da UFC. Um abraço a todos os meus colegas da UFC. E eles também já foram professores da FATEC Sertão Central, viu? Que são o Antônio Abreu e o Isaac Bonfim. Pedimos a todos que estejam compartilhando com seus amigos e familiares o link dessa transmissão. Gostaria de lembrar aos alunos de se inscrever nos canais da FATEC Sertão Central, viu? Antes de iniciarmos as nossas mini palestras da noite, gostaria de convidar o nosso diretor, Jardel Paixão, para deixar uma mensagem de acolhida, dando início ao nosso evento. Pode falar, Jardel. Liga o áudio. Jardel. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de saudar todos o corpo discente da FATEC Sertão Central, a sociedade como um todo. A gente antes éramos acostumados a falar a respeito do Quixeramobim, mas como é a Semana Nacional do Meio Ambiente, a gente sauda a todos de todo o Brasil que hoje, por via das redes sociais e o advento da internet, poder fazer essa transmissão na forma que nós estamos fazendo hoje, o limite de abrangência do assunto debatido aqui, pode-se dizer que infinito. Gostaria de saudar ao Anderson, analista técnico do SEBRAE, que nos prestigia hoje com sua presença, e dizer que, em nome da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, do Governo do Estado do Ceará e do Instituto Centec, estamos muito felizes em poder estar garantindo, mesmo em tempos de pandemia, com toda a dificuldade que nós estamos enfrentando, nós termos a possibilidade ainda de debater assuntos relacionados ao meio ambiente, à produção da economia primária de forma sustentável, de forma responsável, levando a informação a quem dela necessita. A gente não poderia deixar de registrar aqui a felicidade de ter dois ex-professores da FATEC Sertão Central que muito abrilhantaram os trabalhos dessa instituição aqui em Quixeramobim. O professor Abreu, que na época recém-formado chegou aqui para contribuir e muito assim fez, foi um dos baluartes do desenvolvimento da apicultura aqui em Quixeramobim e em algumas cidades do Sertão Central também. Dando continuidade a esse trabalho, o professor Isaac veio também em seguida e deixou uma grande contribuição. E eu diria que, assim como a FATEC Sertão Central plantou nesse solo árido a semente do conhecimento, vocês plantaram também a semente da apicultura, e a cada 6 meses, a cada turma que cola grau, essa semente ela é novamente regada e adubada. A gente sabe perfeitamente que a economia primária, o setor agropecuário, o agronegócio brasileiro, ele não vai desenvolver, ele não vai atender às demandas que a sociedade mundial tem hoje por alimento, se não for por meio de conhecimento, respeito às questões ambientais, eficiência produtiva e
ela é capaz de aumentar a produtividade e respeitando a conservação dos recursos naturais. Haja vista que você não tem produtividade, não tem produção agrícola sem o respeito e a conservação dos recursos naturais. Então, a gente fica muito feliz em poder estar oficialmente, mesmo diante de toda a dificuldade que a humanidade está vivendo, mesmo com o distanciamento social que nós temos que estar tendo, e mais que na realidade é um distanciamento físico, não um distanciamento real, porque ao mesmo tempo nós estamos próximos. Hoje nós temos o professor Isaac do Instituto Federal do Pernambuco, o professor Abreu do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e um evento realizado aqui em Quixeramobim, na terra do Antônio Conselheiro. Sem essa aproximação social, a gente jamais conseguiria estar realizando esse evento. Então, eu me despeço de todos vocês, desejando uma ótima semana. Aproveitem as palestras e os conhecimentos que serão produzidos no decorrer desta semana. Façam interação a todos vocês, isso me direcionando aos alunos, e vamos juntos construir um ambiente saudável, capaz de obtermos soluções para os problemas que afligem a nossa sociedade e, em especial, o setor da economia primária. Muito obrigado à professora Labib pelo convite de estar participando agora desse momento da abertura. Muito obrigado ao Anderson, a toda a equipe de apoio que está aqui por trás da câmera, e, em especial, aos professores Isaac e o professor Abreu. Pois é, Jardel, quem diria? Todo ano esse evento acontece nas dependências da FATEC, né? Nosso auditório, recebendo, né, os alunos e os convidados. E esse ano, né, temos esses contratempos, mas estamos juntos, né, para superar todas essas dificuldades. Então, muito obrigada pela fala, Jardel. Antes de apresentar os nossos convidados, também vou chamar o Anderson Gonçalves, do SEBRAE, que é nosso grande parceiro, né, um parceiro antigo, SEBRAE, vem trazer um convite de um evento que também traz a temática da apicultura. Pode falar, Anderson. Certo, boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer à FATEC, em nome aqui também do professor Jardel, né, um grande parceiro do SEBRAE em diversas nossas ações, e que hoje nos disponibilizou esse espaço para realizar um convite especial a vocês que estão interessados na temática de apicultura. O SEBRAE está realizando um ciclo de palestras online, chamado Quinta do Agro Sertão. Este é um evento virtual do agronegócio que a cada quinta-feira aborda uma solução para as diferentes cadeias produtivas do agronegócio, como vinicultura, caprinocultura, bovinocultura leiteira, agroindústrias e apicultura, que hoje é o tema de interesse que fez você estar participando aqui desse evento, né? Então, é para esse evento que eu gostaria de convidar vocês, em especial para o dia 9 de julho, às 19 horas, quando trataremos do tema Produzindo Mel de Qualidade. Aproveito também já a oportunidade para divulgar com vocês também o nosso webinar, um webinar Guia de Campo Online, que vai ter a temática apicultura, que é um evento realizado por meio da parceria entre o SEBRAE, o MAP e o Senar, no dia 7 de julho, às 18 horas, por meio do YouTube do SEBRAE Ceará. As inscrições para esses dois eventos eles podem ser realizadas pelo site do SEBRAE Ceará, como também por meio do nosso 0800, que é o 0800 570 0800. O link para a inscrição na Quinta do Agro Sertão também vai ser disponibilizado a vocês aí pela FATEC na descrição do webinar. Eu agradeço novamente o tempo cedido pela FATEC desde esse primeiro dia do webinar, para que a gente tenha certeza que vai ser um grande sucesso, né, esse evento, e que nos agregará muito conteúdo relevante. E que a partir de agora eu vou estar acompanhando o evento como espectador junto a vocês. Boa noite e obrigado, professora Labib. Obrigada, Anderson. Com certeza eu vou prestigiar esse evento do SEBRAE, juntamente com os meus alunos da turma de apicultura do 6º semestre de agronegócios. Um abraço a todos os meus alunos da apicultura, todos os alunos em geral, tá certo?
Então, vamos começar, né, a apresentação dos nossos convidados dessa noite. O Antônio Abreu da Silveira Neto possui graduação, mestrado e doutorado em zootecnia pela UFC e atualmente é professor e coordenador do curso técnico integrado em apicultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Pau dos Ferros. O Isaac Gabriel Abraão Bonfim possui graduação, mestrado e doutorado em zootecnia pela UFC e atualmente é zootecnista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, campus Petrolina. Boa noite, Abreu. Boa noite, Isaac. Esse ano a nossa turma comemorando os 15 anos de formatura, né? E acontece essa pandemia e nós vamos deixar de comemorar, né? Nossa festinha. Mas parabéns para nós, né? Parabéns. Um abraço a todos os nossos colegas da zootecnia. Então, nós vamos iniciar com a temática do Antônio Abreu, falando sobre boas práticas de produção apícola, ecológica e sustentável na qualidade dos produtos das abelhas. É com você, viu, Isaac? Abreu. Tá certo, muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer aí o convite feito pela FATEC, né? Feito pela Labib, pelo Jardel. É com muita felicidade que eu retorno, né, à FATEC, né? Porque foi onde eu comecei minha carreira profissional lá em 2005, como o professor Jardel bem falou, e hoje poder retornar para palestrar é uma satisfação muito grande e gostaria muito que, quer dizer, já deixo as portas abertas para que, se necessitarem de mim, podem convidar novamente, tá certo? Eu gostaria só de saber aí da Labib se está dando para enxergar a apresentação, que eu não tenho certeza. Ainda não está aberta. Só a tua pasta está aberta. Tá certo. Eu estou apanhando aqui do Mix. Era ali mesmo, Abreu. Só faltava abrir tua apresentação. Tá certo. Porque a apresentação já está aberta, sabe? Realmente eu estou apanhando mesmo do... Bota apresentar agora e tem opção, acho que todas as janelas, alguma coisa assim. Tela inteira, tela inteira. Apresentar a tela inteira. Fica melhor e tu vai minimizando tudo e deixa só e começa a olhar para tua apresentação, que é o que a gente vai ver, é o que está aparecendo no teu computador. E agora deu certo, gente? Pronto. Só falta deixar no modo apresentação. Pronto, muito obrigado. Então, gente, para não demorar mais, já vou iniciar, né, a falar sobre essa questão das boas práticas para produção, tá? E como eu havia falado, como eu comecei aí no Centec, eu fiz a apresentação todas com fotos do Centec, dos 5 anos que eu passei aí. Então, a apresentação será toda com fotos da FATEC Sertão Central, tá? Uma coisa que eu já gostaria de comentar com vocês, já que a temática é meio ambiente, e uma criação sustentável, né, a produção sustentável de produtos apícolas, é que tanto os animais quanto os vegetais, eles entregam para a gente o produto sem nenhum tipo de contaminação, seja microbiológica, ou adulteração físico-química, ou até mesmo organoléptica. Onde isso vai acontecer é durante o processamento desse alimento, tá certo? Então, com os produtos apícolas não é diferente. Durante esse processamento é que vai haver a alteração das suas características, né? Como pode ser observado aí na figura, por exemplo, os alunos estão processando mel sem luvas, né? Isso aí pode passar micro-organismo para o mel. Continuando, usando a legislação, o que é o apiário, né? A unidade limitada à produção de comédias, sua propriedade e associados, tá certo? Onde será produzido todos os produtos apícolas, seja ele mel, pólen, geleia real, própolis, tá certo? Para a instalação do apiário, é muito importante a presença de água sem contaminantes. Por quê? A abelha, na maioria das vezes, utiliza a água para resfriar o ninho, tá? Quando ela precisa de água, geralmente, para beber, ela geralmente retira do mel
ou do néctar que ela está pegando. Mas para a resfriação do ninho, ela utiliza a água que está ao redor do apiário. Então, se essa água tiver micro-organismos ou até mesmo algum tipo de contaminante químico, ela vai passar para os favos e esses favos vão passar para os produtos apícolas. Então, mais especificamente, os produtos apícolas, como mel e geleia real, vão ser prejudicados por esses dois produtos, né? O pólen também entra em contato com os favos, mas, entretanto, é somente para a alimentação das abelhas, tá? Outra coisa muito importante no manejo do apiário é a questão da aplicação da fumaça, tá? Porque a maioria dos produtos apícolas, ele tem a característica de absorver odores e absorver sabores, certo? Então, aí eu já englobo todos os produtos apícolas, vão absorver o gosto e o odor de fumaça se você não aplicar fumaça corretamente. Então, isso aí vai afetar o mel, o pólen, o própolis, a geleia real, a aptoxina, tudo que você for produzir acaba absorvendo esse cheiro de fumaça, tá? E, consequentemente, reduzindo o seu valor de venda, tá? Então, a gente tem duas fotos aí que eu coloquei para ilustrar. A foto da direita seria uma foto incorreta, com muita aplicação de fumaça, e a foto da esquerda, a aplicação de fumaça somente para o controle. Outra coisa que é muito importante é a forma como eu vou manejar essa fumaça, tá certo? Eu sempre coloco ela por sobre a melgueira, nunca para dentro da melgueira, ou se eu tiver um coletor de pólen, nunca para o coletor de pólen, ou se eu estiver produzindo própolis, ou se eu estiver retirando cúpulas de geleia real, ou até mesmo os coletores de aptoxina, né? Eu falo aqui de aptoxina, mas na aptoxina a gente nem utiliza fumaça, tá? Para não, justamente porque é uma substância muito mais sensível e, consequentemente, é, ia sofrer mais a alteração do sabor e do aroma. Outra coisa muito importante da condição ambiental do apiário, ou seja, pensando pelo viés de não desmatar, de manter a vegetação nativa, é que, primeiro, a nossa apicultura ela é caracterizada por isso, pela exploração da mata nativa. E, segundo, o sombreamento favorece a manutenção das propriedades físico-químicas dos produtos apícolas, tá certo? Então, o exemplo que eu coloquei aqui é a questão do HMF, né, tá? Que é uma substância produzida a partir da quebra das hexoses do açúcar, que são a glicose e frutose, no meio ácido, que é o próprio mel, acarretando no escurecimento do mel. Então, assim, por exemplo, as colmeias que ficam no sol, elas já começam a ter seu mel escurecido antes mesmo da colheita. Então, quando elas ficam na sombra, isso ajuda a manter o mel mais claro, tá? E, consequentemente, o mel mais claro também vai favorecer a comercialização. Outra característica de colmeias estressadas a uma zona de mais calor é que as abelhas ficam mais agressivas, mais defensivas. E, consequentemente, você tem que usar mais fumaça para tentar controlar as colônias. E, como eu havia falado anteriormente, essa fumaça vai passar o sabor para os produtos apícolas, tá? Que não é o interesse de ninguém. Outra coisa que ajuda bastante é a questão da impermeabilização das colmeias, tá? Porque as colmeias que não são impermeabilizadas, elas tendem a absorver muita umidade e, consequentemente, passar essa umidade para os seus produtos, tá? Seja ele pólen, própolis, geleia real, mel, tá? E também tem a questão da própria ajudar a própria biologia da abelha quando ela tentar resfriar o ninho, quando ela tentar evaporar a água que ela levou para dentro do ninho, ela consiga com mais facilidade, tá? Tentando manter a homeostase e, consequentemente, produzindo mais para você, tá? Outra coisa que a gente tem que levar em conta são as condições da colmeia, tá? O que quer dizer isso? Colmeias bem conservadas, tá? Porque se é uma colmeia toda esburacada, como eu estou aqui na foto da direita, com várias entradas, você tem que colocar mais fumaça e, consequentemente, você vai ter a perca na qualidade dos seus produtos. Por isso se recomenda que se coloquem colmeias em linha ou semicírculo, tá? Em linha, sempre respeitando a distância de, no mínimo, uns 2 metros entre colmeias, tá? Até porque quando você estiver manejando uma, a outra não perceba, e aí você tem que aplicar mais fumaça. E quando a gente utiliza o semicírculo, além dessa distância, sempre colocar os alvados das colmeias para fora, tá certo?
para que elas não percebam que você está chegando e você já também não precisa colocar fumaça. E o grande problema é que quando elas percebem, elas começam a se defender, e o feromônio é o mesmo para todas as colmeias, e aí o apiário inteiro começa o processo de defesa, e consequentemente você tem que aplicar mais fumaça, reduzindo a qualidade de seus produtos, tá? A localização do apiário, vou colocar aqui umas fotos para algumas recomendações. Por exemplo, um apiário não deve ter mais do que 30 colmeias. Por quê? Isso deixa as abelhas mais nervosas, mais defensivas e, consequentemente, você tem que aplicar mais fumaça. A mesma coisa a gente pode adotar para a pastagem apícola. Se ela fica a menos do que 250 metros do apiário, você pode ter aí colmeias ou abelhas brigando pelo mesmo pasto e, consequentemente, vão ficar mais defensivos, você tem que colocar mais fumaça. O mesmo se aplica para as estradas, para os apiários e para ações de água, tá? Quanto à questão da colheita, é sempre importante que você faça uma preparação dos seus equipamentos com pelo menos 24 horas de antecedência, que você faça uma higienização e planeje toda a sua colheita, tá certo? A higienização é sempre do seu material, do equipamento de extração e da melgueira que você vai levar para o campo, tá certo? Eu não vou entrar aqui na questão da higienização dos materiais da casa de mel, porque eu acho que já foge um pouquinho da temática, tá bom? E aí fazer esse planejamento e executá-lo no momento da colheita. O que é muito importante ressaltar é a questão da indumentária. O ideal seria que você tivesse uma indumentária só para fazer a colheita e outra só para fazer seu manejo, tá? Porque as sujidades que estão no seu macacão, como está aqui no caso da direita, eles podem passar para os seus produtos apícolas. Você vai acabar entrando em contato e aí você acaba passando sujidades. Outra coisa, os formões que você vai usar. O ideal seria que você tivesse um formão só para colheita e que ele fosse feito de inox, tá? Mas a gente sabe que a realidade do apicultor não é essa, então ele tem que pelo menos higienizar o formão dele antes de utilizá-lo, tá bom? Porque da mesma forma, ele vai passar sujidade de uma colônia para outra, uma colmeia para outra, perdão, e até mesmo ele pode estar enferrujado e passar ferrugem para os produtos apícolas, né? Lembrando que, se, por exemplo, o mel, que eu posso dar o exemplo, ele vai acabar escurecendo pela quantidade de ferro que ele entra em contato, tá certo? Outra coisa, higienizar os locais de transporte é muito importante, tá? Com pelo menos uma lona de plástico, você coloca em cima da carroceria ou do carrinho de mão. Aqui na foto da esquerda, a gente está vendo aqui um carrinho que é utilizado até para virar massa, provavelmente, e que está sendo utilizado para o transporte das colmeias. Lembrando que essa sujidade pode entrar em contato com o seu produto apícola e, consequentemente, reduzir a qualidade, né? Pela questão do contato direto com os micro-organismos, tá? Outra coisa muito importante é evitar dias chuvosos para a colheita, porque em dia de chuva, a umidade relativa do ar vai estar muito elevada e, consequentemente, isso pode passar para os teus produtos apícolas. Ah, vou dar o exemplo aqui da geleia real, ela pode fermentar em dias chuvosos, se você fizer a colheita em dias chuvosos, tá? Preferir, apesar da gente saber que a gente está na região Nordeste, que é um horário mais quente, mas esses horários entre 9 e 16 horas são os horários de menor umidade e seriam os ideais para a gente fazer colheita de produtos apícolas, tá certo? A questão da fumaça, usar corretamente, como eu já salientei bastante. No momento da colheita, sempre colher favos maduros, tá? No caso do mel, estou usando como exemplo. Na foto da direita a gente tem aí totalmente operculado, e na foto da esquerda não operculado. Na questão do pólen, colher todos os dias, porque o pólen que fica no coletor de pólen no dia para outro, ele pode germinar ou fermentar. A própolis, sempre que é formada uma lâmina, você retirar. A geleia real também tem seu prazo, enfim, cada um obedecendo seu prazo de maturação para que você não perca qualidade, tá? Aqui vou mostrar para vocês algumas fotos da colheita, tá? Uma colheita que você utiliza pouca fumaça, consequentemente tenta manter a qualidade do mel, tá? Sacudir os quadros, limpar as abelhas aderentes. Eu estou colocando aqui uma foto com uma vassourinha. Entretanto, a vassourinha apícola não é muito aconselhada, tá? No momento da colheita, porque os pelos da vassoura eles podem ficar aderidos aos favos da melgueira, tá? Então não é muito legal. Uma vez retirada todas as abelhas do favo, eles são colocados numa melgueira que é previamente vazia, que você leva para o seu apiário. A qualidade dos favos. Não colher favos com crias, tá certo? Porque na hora do processamento essas crias podem entrar em contato
com os seus produtos apícolas e levar à fermentação, tá bom? Ninguém vai gostar, nenhum consumidor iria gostar de comprar um mel e dentro do mel você encontrar uma cria de abelha, tá? Então, há uma recomendação de usar a teleescolhedora. Pode ser uma solução para você evitar esse problema das crias presentes nos seus favos. Outra coisa também que a gente deve evitar são favos com excesso de pólen, tá certo? Por quê? O pólen ele vai acabar passando para o mel, isso aí não tem problema, tá? Mas, entretanto, ele vai servir para alguns processos, como os processos fermentativos e também os processos de cristalização. Então, se você puder evitar colher favos com muito pólen, também é recomendado para um controle da qualidade. Evitar também quadros muito escuros, onde você tem um mel mais escurecido, tá? Pelo mesmo motivo, esse mel escurecido ele vai passar suas propriedades para o mel mais claro. Então, se você colhe o mel mais claro e o mais escuro, você acaba escurecendo o seu mel, não intencionalmente, obviamente, né? Sempre atentar para a qualidade dos quadros, tá? Nunca colher favos que estejam longe da borda inferior do quadro, tá? Porque eles vão quebrar dentro da melgueira, ou dentro da centrífuga, e, consequentemente, vão entrar em contato com o mel, e lembrando que o favo é aquele que recebe fumaça, recebe o seu toque ali da luva, então ele está sujo. Então, o ideal seria você só usar favos, como está à direita, com cera soldada nas duas extremidades, tá? E finalizando a questão do transporte, tá certo? Então, sempre que você for transportar produtos apícolas, aqui no caso são melgueiras, mas deixar elas bem fechadas e afastadas das abelhas, porque a gente tem que lembrar também de quem vai receber esse produto, tá? Ninguém vai estar querendo estar dentro de uma sala de extração, abrir uma melgueira e sair várias abelhas lhe ferroando, tá? Sempre lembrando que essas melgueiras são posteriormente devolvidas. No caso da coleta de pólen, na coleta de própolis, de apitoxina, geleia real, não vai haver esse problema, tá certo? Porque você já colhe lá no campo mesmo, tá bom? Outra coisa que se recomenda, eu estou colocando aqui melgueiras, mas isso se aplica para todos os produtos apícolas que estejam fechadas, tá? Para evitar totalmente, não só as abelhas, mas também poeiras, sujidades durante o transporte. E lembrar de limpar, se for transportar na carroceria de um veículo, deixar bem limpo e seco para o momento do transporte, tá certo? Aqui é uma foto, seria ideal, né? Que você deveria transportar sempre seus produtos apícolas em estradas de perfeito estado. Sei que na nossa realidade é outra, aqui no Nordeste a gente tem muitas estradas de terra, que acho que no Ceará chama carroçal, e isso acaba balançando bastante e pode levar a quebrar os favos. Se romperem, você perder seu mel antes mesmo de chegar na área de processamento, tá? Isso aí seria a condição ideal. Lógico que a gente não vai ter essas estradas para fazer o transporte, mas que a gente tente o mais próximo disso possível, tá bom? E aí, agradeço novamente o convite da Labib, do professor Jardel, e deixo aí meus contatos, tá certo? Na tela, para quem quiser anotar, meu e-mail, o telefone da minha sala. Infelizmente, nesse momento, eu não vou poder atender, que a gente está em quarentena, né? Mas esse número aqui do celular é também meu número de WhatsApp, e fico à disposição para qualquer dúvida. Pode entrar em contato pelo WhatsApp também, ou pelo e-mail, que posso disponibilizar o material e fico à disposição de qualquer dúvida também, tá bom? Era isso. Eu passo agora, acho que a palavra para a Bíblia, não é isso? Oh, meu Deus, cadê eu? Tá aparecendo, pode falar. Tô aparecendo? É que eu não tô vendo. Assim. Eu pensei que não estava, porque eu não estou vendo. Então, gente, quero agradecer a participação do Abreu. Gostaria também de lembrar a todos, aos nossos alunos, principalmente, para se inscreverem, né, nos canais da FATEC e também estarem atentos aos links das frequências, certo, gente? Então, agora nós vamos passar para o nosso segundo convidado, o Isaac Bonfim, e, posteriormente, nós estaremos juntando as perguntas dos participantes, certo? Então, se você gostaria de fazer alguma pergunta ao Abreu, ou se você gostaria de fazer alguma pergunta sobre a apresentação do Isaac, ao final nós estaremos pegando, né, essas perguntas
dos chats, dos canais, e faremos aqui para os professores, certo, gente? Então, pode iniciar. O Isaac vai falar sobre a importância das abelhas para o meio ambiente, não é isso, Isaac? Isso mesmo, Labib, isso mesmo. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Opa. Sempre. Pronto, tá aparecendo? Alô? Tá sim. Estão me escutando? Ok. Então, Labib, muito obrigado também pelo convite, né? Eu agradeço a FATEC, agradeço ao Yardel. E é um prazer sempre estar conversando, né, com vocês. Essa é uma forma de bate-papo também, uma apresentação, e interagindo com os alunos, né, que devem fazer perguntas. Pois bem, então o tema é esse, importância da apicultura para o meio ambiente. Acho que bem ligado à questão da Semana do Meio Ambiente. E o Abreu já trouxe algumas explicações, né, algumas questões, levantou algumas questões que eu iria também tocar brevemente. Então foi importante ele ter começado com esse tipo de apresentação, para não precisar me aprofundar também. Uma brilhante palestra do professor Abreu. Então, eu dividi aqui essa importância da abelha ao meio ambiente, né, em 3 momentos. Então, temos aqui o primeiro momento na convivência harmônica com a natureza. Inicialmente é colocado convivência harmônica com o semiárido. Só que por ter esse caráter agora de conhecimento virtual, né, essas palestras virtuais serem sem fronteiras, né, isso vale para qualquer bioma, vamos dizer assim. Então, como o Abreu falou, né, a apicultura é atividade, né, é criação racional. O que seria essa criação racional? Uma criação planejada, né, padronizada, dessas abelhas melíferas, que o nome científico dela é Apis mellifera, que foi introduzida no Brasil, né? Não é uma abelha nativa daqui, mas hoje já está naturalizada, faz parte dos nossos biomas, de certa maneira, né? Visando essa criação, né, os fins econômicos ou mesmo recreativos. Então, você pode ter essas abelhas como hobby, né? Nada impede isso. E a finalidade, né, pensando nesse caráter econômico ou até de hobby, é produzir o quê? Produzir mel, produzir própolis, apitoxina, gelé real, pólen, cera, entre outros produtos aí, ou mesmo colônias, né, que você pode produzir colônias, rainhas, certo? E essa atividade, ela está ligada, ela possui, vamos dizer assim, o tripé da sustentabilidade, que seria o que esse tripé? Esses 3 caráteres aí, o caráter social, o caráter econômico e o caráter ambiental. Então, a gente vai focar mais no caráter ambiental, mas o que seria esses 3, né? Então, o fato social de poder dar uma oportunidade ao homem do campo, a pessoa desenvolver uma atividade que vai trazer um retorno, que vai empregar essa pessoa, né? Vai fixar esse homem do campo ao próprio campo, evitando o êxodo rural, por exemplo, né? Econômico, porque isso gera uma renda para esse produtor, né? Para esse apicultor. E ambiental, porque essa atividade, ela diferente de outras atividades, inclusive atividades pecuárias ou mesmo agrícolas, que precisam desmatar aquela área para implantar uma determinada cultura agrícola, né? Um plantio de milho, de soja, etc. A apicultura não. Ela precisa, ou mesmo, voltando atrás, né? Mesmo uma área de criação extensiva, né? De gado, que você também destrói, vamos dizer assim, tira aquela vegetação nativa e coloca um pasto, né, para o gado, e isso aí muda aquele ambiente, né, e altera o ecossistema, causa um desequilíbrio, né? Então, a apicultura não, ela não pode nem deve fazer isso, né? Ela, pelo contrário, incentiva o reflorestamento, principalmente quando fala de semiárido. A gente sabe que a gente passa 7 meses, 6, 7 meses, né, ou até mais, sem chuva, e temos várias plantas que ficam nesse momento a gente não tem plantas florescendo, ou quando temos poucas plantas florescendo. Então é interessante o apicultor fazer um levantamento dessa flora, né? Verificar ao longo do ano quais são as plantas que florescem na época do período seco, né? Que não tem alimento para a abelha, e você tem que entrar com alimentação artificial. Isso é um gasto a mais para o apicultor. Se ele tiver condição de plantar, de aumentar a frequência e incidência das plantas que florescem no período seco, que são poucas, mas você pode aumentar a frequência dessas plantas,
Temos aí o cajá, temos aí o juazeiro, entre outras plantas nativas mesmo, né, que podem florescer no período seco. Isso você está praticando também o reflorestamento, então visando o que? Aumentar a flora apícola de uma maneira geral, ao longo do ano, né? Sempre está reflorestando, tanto as plantas que florescem no período seco como no período chuvoso, mas pensar principalmente no período chuvoso com a intenção de gastar menos com alimentação artificial e deixar a apicultura mais sustentável, vivendo do meio mesmo que ela está, o que tem ao redor dela, né? Sem precisar trazer elementos externos, seria o ideal. Pois bem, então, esse é o primeiro momento que eu falei, né, da convivência harmônica com a natureza, e a apicultura está realmente ligada, né, a isso. E o segundo seria utilizar essa abelha, no caso a Apis mellifera, né, a abelha melífera, ou também conhecida como africanizada, como europeia, como oropa, como italiana, mas a gente sabe que o que predomina aqui no Brasil é 99% do sangue, vamos dizer assim, da genética africana, mas por estar no Brasil há muito tempo já se tornou adaptada, naturalizada, a gente chama de africanizada. Então é porque houve uma misturada, né, com algumas raças europeias que eram criadas principalmente na região sudeste e sul, onde ela se adaptou melhor, né? No Nordeste predomina realmente o sangue africano, mas nós chamamos toda essa abelha no Brasil de africanizada. E isso é uma espécie introduzida, né, que não é natural do nosso ambiente. Porém, hoje já faz parte. Nós temos em torno de 3 mil abelhas nativas do Brasil, né? A maioria delas, 80% pelo menos, são abelhas solitárias, certo? E esses 20% aí são abelhas sociais. E dentro dessas abelhas sociais, temos as bombos, que seriam semissociais aí, vamos dizer assim, e os meliponinos, as abelhas sem ferrão. E essa estrangeira aí, que hoje já faz parte, já é considerada, a gente tem que respeitar. Tá? Então, voltando ao ponto, né, como indicador de qualidade ambiental, ou como bioindicador, ou como biosensor, nós temos as abelhas como um perfeito instrumento, uma ferramenta de monitoramento dessa qualidade do meio ambiente, monitorando a poluição emitida, seja por, como temos aqui em alguns exemplos, pela própria urbanização, né, pelas cidades, pela industrialização, né, pelo alto número de indústrias, e pela própria agricultura, ou pela própria agropecuária, que também impacta o meio ambiente. E a gente tenta, a visão atual é conviver com isso. A gente não pode querer frear todo esse crescimento e desenvolvimento do mundo, que a gente sabe que temos bocas aí para alimentar, mas temos que saber conviver de maneira harmônica para que nós não degrademos esse ambiente a ponto de a nossa geração futura, talvez nossos filhos ou netos, não terem oportunidade de ter essa natureza linda ao redor deles, né? E esses bens que ela fornece, né? Esses serviços naturais que ela fornece, sejam serviços contemplativos, a própria beleza de ver uma cachoeira, de ver uma vegetação nativa, né? As flores e tudo mais, como serviços de sequestro de carbono, a própria polinização, que a gente vai falar isso a seguir. Então, está em inglês aqui, mas é bem simples. A abelha, ela esse biosensor, né? Ela tem um raio de ação, varia, ok, a Apis mellifera, mas em torno de 1,5 km, chegando até 3 km, né? Então, ela vai voltar aí e sair da sua colmeia, né? A campeira, buscando alimento, buscando água, buscando resina, e nisso ela vai se contaminando, né, com o que tem no ar, que tem inclusive no solo, que as plantas absorvem aqueles, por exemplo, metais pesados, outros poluentes, como também pesticidas, né, que ficam, e ela leva isso para a colmeia, e muitas vezes leva isso para os seus produtos. Então você, através da análise, os produtos da colmeia, né, análise da geleia real, como a Abreu falou, né, da própolis, do pólen, do mel, você consegue encontrar metais pesados, como cádmio, como chumbo, como cobre, como arsênio, como, alguns casos, o mercúrio, prata, entre outros metais, podem ser identificados, né, em produtos das abelhas. O que é indesejado, logicamente, mas o que indica, que ajuda no monitoramento da qualidade daquele ambiente. Então, você tem que acompanhar como anda aquele ambiente com questão à contaminação. Se você tem uma atividade de mineração, foi interrompida, mas será que aquele solo já está apto, aquela região está apta a realmente produzir algo sem comprometer a saúde humana, né? Então você tem como investigar. E as abelhas, elas, por serem organismos, no caso a Apis mellifera, já muito bem estudado, você já consegue criar racionalmente, transportar colônias, instalar onde precisar, o ciclo dela de vida é curto, então dá uma resposta rápida. Ela também, quando
esse tipo de contaminante ele impacta a colônia, né? Existe uma queda populacional drástica que pode ser percebida, né? Então, tudo isso é importante para usá-la como um bioindicador de qualidade ambiental, tá certo? Então, tem vários trabalhos, inclusive muitos trabalhos feitos no exterior e alguns realizados no Brasil que mostram isso. Também usam outras abelhas, né? Também usam, aliás, a riqueza de espécies de abelha na área como demonstrativo, né? Se diminui. Sabe que algumas abelhas são também características de ambiente mais preservado, né? Então, aquelas espécies específicas, vamos dizer ali, que qualquer mínima perturbação ela já sente mais esse impacto e muitas vezes a colônia chega a, vamos dizer assim, ser exterminada, né? Então, isso também serve como um bioindicador. E algumas abelhas que são cleptoparasitas, né? Ou seja, elas não conseguem visitar as flores e coletar o próprio alimento. Elas não têm instrumento de trabalho para isso. E elas vão viver de quê? Atacando outras colônias, certo? Então, se não tem essas outras colônias, ela é um bom indicador também, porque ela vai desaparecer, porque ela precisa das outras, tá certo? Então, nem sempre o efeito é levar ao desaparecimento, vamos dizer assim, ao extermínio daquela colônia, né, a mortalidade total da colônia, mas você pode ter registro desses contaminantes nos alimentos que a abelha, nos produtos das abelhas, né, como a gente falou aí já, o mel, o pólen, a própolis, entre outros produtos, ok? Então, o solo contaminado também é perceptível, né? Não que essa abelha Apis mellifera precise usar o solo, né, a terra, vamos dizer assim, mas as plantas que estão lá, estão no solo, vão mobilizar esses elementos, né, para o seu corpo, o corpo da planta, vamos dizer assim, né, e distribuir no néctar ou no pólen. Isso pode ser encontrado depois, quando a abelha coleta, no próprio alimento dela. Então, isso é muito interessante, esse aspecto aí. E o terceiro ponto, que é um dos pontos mais importantes, digamos assim, usando a abelha, mostrando a importância dela para o meio ambiente, né, ela como prestador de serviços ecossistêmicos. No caso, vamos focar aqui no principal serviço que ela promove, é o serviço ecossistêmico de polinização, certo? E isso impacta não diretamente na polinização das plantas silvestres, né, do marmeleiro, da catingueira, do velame, mata-pasta, etc., mas também de plantas cultivadas, né? Como eu vou seguir adiante, vou mostrar mais exemplos. Podemos citar uma planta muito dependente de abelha, que é a melancia, né? Entre outros. E aí, só que isso que acontece? Existem os efeitos indiretos. Se ela preserva, né, ela garante a perpetuação através da polinização, que é a transferência do grão de pólen, né, das anteras, que é a parte masculina, para a parte feminina, seja na mesma flor ou em outra flor, só que sendo da mesma espécie, se ela faz esse transporte, ou seja, realiza a polinização, que é apenas esse transporte, a consequência da polinização bem feita é uma fertilização do óvulo, né? E, consequente, formação de sementes e formação do fruto, certo? E, logicamente, aquela semente depois aquele fruto foi consumido por algum animal, pode ser um pássaro que vai voando e vai excretando, né, naturalmente, e as sementes vão espalhando pelo meio ambiente. Então, vai garantindo a perpetuação daquela espécie e aumentando a área de alcance daquela espécie vegetal. Então, isso garante o quê? Garante a perpetuação das espécies vegetais. E a gente o mundo, o planeta, está totalmente interligado a isso, né? Se você tirar todas as plantas do ambiente, o planeta acaba, certo? Por quê? Porque essas espécies vegetais fornecem serviços ecossistêmicos. Quais? Por exemplo, o sequestro de carbono na atmosfera, prevenção de erosão dos solos, fixação do nitrogênio atmosférico no solo, manutenção de lençóis freáticos, né, as matas ciliares, absorção de gases do efeito estufa, e fornecem também alimentos, e fornecem moradia, né, habitat para a maioria das formas de vida, seja aquática ou seja terrestre, certo? Então, a abelha acaba ajudando nisso, porque ela faz a polinização, garante a existência desses vegetais que, consequentemente, garantem todos esses serviços para o nosso planeta, certo? E foi estimado, a primeira vez que foi estimado, tentaram estimar algo muito complicado, né? Tentar valorar, tentar estimar quanto vale isso que a abelha promove, né? O quanto valem esses serviços ecossistêmicos, né? E Constanza foi a primeira, e os seus colaboradores foram os primeiros a tentar valorar isso, e chegaram a uma estimativa de 33 trilhões por ano. Então, é algo assustador, algo que muitas vezes a gente não enxerga o valor desses polinizadores, né, dessa abelha,
e dos serviços que os vegetais fornecem para a humanidade, para o planeta. Certo? Então, podemos botar aí a abelha na base da pirâmide, né? E na base da cadeia alimentar. Sem abelha, você não vai ter, por exemplo, eu vou mostrar a seguir, mas o leite, né? Falando de uma vaca que produz leite, por exemplo, o que tem a ver com a abelha? Tem tudo a ver, né? Porque ela vai se alimentar do pasto, e muitas vezes de pasto nativo, certo? Ou muitas vezes de alguns pastos cultivados que precisam da polinização por abelhas, tá certo? E aí mostra esses animais, a fauna silvestre, né, toda ligada aos vegetais, que muitos desses vegetais, né, nem todos, mas a grande maioria, é sustentado pela polinização animal, e principalmente pela polinização das abelhas. Então, o maior representante da polinização animal são essas abelhas, né? E dentro das abelhas, eu falei, são mais de 3 mil espécies no Brasil e são mais de 20 mil espécies no mundo. Só que dentro dessas abelhas, a principal, no sentido de que a mais usada em polinização, a que também tem uma grande população espalhada pelo mundo, é essa abelha Apis mellifera, né? A africanizada, ou Europa, ou italiana. Então a pergunta, o Jardel até tocou nesse ponto na abertura do dia, né? Da semana, aliás, que a humanidade se encontra diante de um problema, né? Como aumentar a produção mundial de alimentos em até 60%, porque a gente vai precisar aumentar em até 60% a produção mundial de alimentos para atender a demanda de uma população crescente que vai chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050. Nós tivemos uma pandemia aí, diminuiu um número, né? Mas nada que mudasse esse cenário, né? Continuamos acreditando que vai chegar em 2050 a 9 bilhões de pessoas, ou perto disso, né? Então, como vamos fazer isso, né? Essa é a pergunta. Como vamos conseguir alimentar essa galera que vai passar a surgir aí, sem aumentar os impactos ecológicos, né? Que já são grandes atualmente, certo? Então, esse é o desafio. E a resposta? A única resposta possível, que o Jardel até comentou, é por meio do aumento da produtividade agrícola. Então, se eu tenho uma área, vamos dizer, que produz 40 toneladas de um determinado fruto, mas ela não está recebendo o seu máximo potencial de polinizadores, ela, às vezes, tem casos que ela pode dobrar a sua produção. Então, na mesma área, eu posso de 40 para 80, só com o incremento da polinização. Só eu posso realizar manejos na área para incentivar a visita desses polinizadores, ou introduzir polinizadores na área, na forma de colmeia, ou mesmo deixar corredores ecológicos, que eu possa ter um trânsito de polinizadores na área que vão polinizar essas culturas e vão melhorar, duplicar, em certos casos, né, a produtividade, ou até mais do que isso em alguns casos, dependendo do nível de polinização natural daquela área. Isso é fundamental, porque eu aumentando aquela produtividade, imagina, eu queria produzir 80 toneladas, então eu produzir 40, eu teria que destruir outra área, vamos dizer assim, de 1 hectare, para plantar aquela mesma cultura, para conseguir produzir os 80. Dessa forma, eu estou com a polinização, eu estou dobrando na mesma área, eu estou deixando de desmatar mais áreas. Então, esse é o grande ponto. Vai ter um momento que não vai ter mais área para desmatar, né? Tanto pela urbanização, crescimento de cidades e prédios e tudo, né? Moradias, como também pelo crescimento que já existe, né? da agropecuária de maneira geral. Então vai faltar essas áreas e a gente não pode continuar destruindo, né? Continuar desmatando essa vegetação natural, né? Esses biomas, destruindo, alterando aquele ecossistema, né? E dessa forma impactando e podendo levar à extinção de certos biomas, né? E de muitos seres vivos que podem ser extintos, consequentemente. E aí, como eu falei, né, o planeta vai sentir e as gerações futuras não vão ter esse bem na vida delas, né? E aí, voltando ao fato dos polinizadores animais, são os mais importantes. Também temos polinizadores que não são animais, temos o vento, temos a própria gravidade. Mas os mais representativos são realmente os animais. De 87%, mais do que 87% das plantas com flores, né, logicamente, são visitadas e são polinizadas por esses animais, certo? Então, a vegetação silvestre, como eu falei já, né, nossa caatinga, por exemplo, recebe essa visitação de polinizadores naturais, né, polinizadores nativos, e também culturas agrícolas. Se eu estou numa área plantando, seja soja, seja melancia, o caju, o melão, o acajá, eu preciso de polinizadores. Muitas vezes, a próprio entorno da área, depende de como é o design, o layout daquela área, nós temos, às vezes, uma área só. Por exemplo, no Mato Grosso, temos áreas de soja que ultrapassam fronteiras, horizontes, né? São gigantescos, você não vê outra planta, outra coisa ali. E, lógico, para preparar aquela área de soja, o solo foi revolvido, temos polinizadores que vivem no solo, né? Também os próprios, o controle natural, né? Os
os agentes que conseguem controlar determinadas pragas, né, que esses agentes moravam naquela área, também foram retirados da área por você ter só aquela monocultura, né? Então perdeu a diversidade biológica e perdeu vários serviços que esses seres vivos podem fornecer, inclusive para controlar essas pragas que poderiam cometer a cultura da soja nesse caso. E aí acontece o quê? Esse sistema, esse modelo de agricultura leva ao uso excessivo, leva ao uso de agroquímico, né? Então você tem que às vezes usar uma certa quantidade de agroquímico para controlar a falta dos polinizadores, controlar as pragas, aliás, e comprometida, né, pela falta dos seus controles, dos seus agentes que controlam naturalmente essas pragas, né? Ok? E da mesma maneira a polinização. Quando você usa isso, você pode comprometer a polinização, porque está usando inseticida para controlar um inseto praga. Mas a abelha é um inseto, então ela pode sentir aquele inseticida, né? Pode causar um desequilíbrio, pode causar mortalidade das colônias. Logicamente, as indústrias produtoras de agroquímico cada vez mais se preocupam com isso e tentam moléculas que não atingem, mais seletivas, né? Que não atingem esses polinizadores ou esses inimigos, esses agentes, né? Que controlam esses inimigos de maneira natural, né? Isso que é importante. E elas também realizam testes, né, para saber se está tudo ok, se pode lançar aquela molécula. E, logicamente, bota na bula as instruções. O ideal é aplicar em determinado horário para não afetar os polinizadores, mas, mesmo assim, pode ocorrer, em alguns casos, efeito nos polinizadores. Só que tem que ver a magnitude desse efeito. Se é um efeito que vai realmente levar à extinção daqueles polinizadores na área, ou vai ter uma baixa, mas que ele seja capaz de se recuperar, que é o ideal que ele consiga se recuperar, né? O ideal é que ele consiga atuar na área, que exista uma harmonia, uma convivência harmônica da agricultura com os seus polinizadores, tá certo? É fundamental que isso aconteça, cada vez mais. E aí, na alimentação humana, a gente tem que mostrar como a gente é dependente, né? Então, 75% da alimentação humana é dependente, direta ou indiretamente, da polinização animal. Então, temos aqui essa primeira foto com várias frutas, né, que precisam de girimum, né, maçã, laranja, abacate, entre outros, que precisam da polinização animal. E aqui temos uma coisa que poderia alguém perguntar, temos uma carne aqui, que tem a ver a carne com a polinização animal. Como eu falei, criação, por exemplo, extensiva de bovino, você vai ter ele se alimentando de plantas, pode ter de plantas cultivadas que precisam da polinização animal, ou de plantas nativas, né, que também precisam dessa polinização animal. E o principal polinizador, como eu já falei outras vezes, é a abelha. Então, o próprio queijo, o leite, né, tudo isso vai ser impactado na falta, né? Vai ficar mais raro, vamos dizer assim, vai aumentar o preço, logicamente, né? Então, se você retirar as abelhas, vai diminuir. Tem alguns vegetais que conseguem, existe um nível de dependência, né? Não é que faltou abelha, o vegetal não consegue produzir. Alguns realmente precisam totalmente de polinizadores para produzir. Outros não, se viram com a polinização pelo vento ou com autopolinização, ele mesmo consegue se polinizar, ou alguns não precisam de polinização, mas existem níveis, né? Precisa 25%, ou seja, se tirar a abelha, cai 25% da sua produtividade. A outros cai 50%, cai 75%, cai tudo, entendeu? Então é importante deixar isso claro. E a abelha, mais uma vez, reforçando, é o principal polinizador. Então, 73% das culturas agrícolas dependem de algum nível, como eu falei, seja, talvez a soja, por exemplo, ela consegue produzir sem abelha, mas a abelha causa um incremento de 12% a 20% na produtividade daquela área, que é importantíssimo, né? E as abelhas vão ajudar na produção de frutos e ou sementes. E vão melhorar a qualidade daqueles frutos, eu vou falar a seguir. Então, já afunilando para a nossa honeybee, né, para a nossa abelha melífera ou para a africanizada, e mostrando que o mel, muitas vezes, é pensado que é o maior produto das abelhas, é o produto que dá o maior retorno, é o principal produto, mas não é, isso é mentira. Na verdade, a polinização é 170 vezes maior do que o valor que se consegue com mel exportado, aí, o mel comercializado, aliás, no mundo todo, que é de 1,25 bilhões de dólares, o dinheiro movimentado, né, pela comercialização do mel, e em compensação, por outro lado, né, ressaltando a importância da polinização, chega a 212 bilhões de dólares americanos, né, a polinização atribuída aos animais, né, e principalmente esse valor, não todo, mas boa parte desse valor, em torno de 80% desse valor, é dado, vamos dizer assim, pelas abelhas, certo? E dessas abelhas, a principal realmente é a abelha melífera africanizada, né? E nisso, logicamente, quando fala de abelha melífera, você fala da apicultura, que é a criação racional dessas abelhas, né? Então, a apicultura pode sim
está ligada a essa conservação, a essa polinização, né, das culturas, seja silvestre ou agrícola do mundo todo, tá certo? Essa abelha é uma abelha cosmopolita, hoje em dia ela está espalhada pelo mundo todo. Então tem apicultor em todos os pontos do mundo, né, com exceção aí, talvez, com exceção da Groenlândia e da Antártica, né, que não se tem lá, logicamente. Mas os outros pontos nós temos, ok? E alguns biomas em particular. Mas é através dessa atividade que se consegue tanto produzir aqueles produtos que a gente falou no início da apresentação, mel, própolis e tudo mais, que tem o seu benefício para o homem, como também a polinização, seja silvestre ou seja agrícola. Focando um pouco no Ceará, o Ceará cada vez aumenta mais a necessidade de polinizadores, né, e da polinização dessa abelha. Por exemplo, nós temos muitos cultivos, né, no perímetro irrigado ali, Tabuleiro de Russas, também em Capuí, até atravessando o estado, indo para Mossoró também, muito forte, o cultivo de melão e melancia. E o cultivo muito forte no Ceará todo do caju. Né? E eles precisam da polinização, certo? Principalmente melão e melancia, que tirou a abelha, não era inviável a produção de melão e melancia. Né? Porque você teria que pagar pessoas para fazer essa polinização manualmente, que sairia caríssimo e seria algo exaustivo e difícil de executar, certo? Em larga escala, logicamente. E o caju, ele pode se virar, mas sem a abelha melífera especificamente, mas ele tem outros polinizadores também. A melão e melancia também podem ser ajudados por outros polinizadores. É bom enfatizar. Outros tipos de abelhas, espécies de abelhas, e até polinizadores não abelhas, né? Como eu falei, eu vou até voltar aqui, acho que eu passei muito rápido, talvez não tenha enfatizado aqui. Tá aqui. Essa figura aqui mostra polinizadores crepusculares, né, que está naquela transição do dia para a noite, que seria essa faixa aqui, tem uma mariposa, por exemplo, alguns besouros, polinizadores noturnos, né, com alguns roedores e alguns mamíferos como o próprio, quer dizer, o roedor também é um mamífero, mas um mamífero alado aqui, né, que seria o morcego, e temos o polinizador diurno, né, que depende da luz solar para conseguir executar a sua atividade. À noite ele não executa, a não ser em noites claras, com uma lua muito, muito boa para eles, né? E seriam aí alguns pássaros, por exemplo, aqui o beija-flor, e temos também vespas, abelhas, logicamente, e borboletas, né? Então, seguindo, né? Aqui outros exemplos de culturas agrícolas que são beneficiadas pela polinização por abelhas. Já temos a goiabeira, temos o melão, que eu já falei, temos a laranjeira, temos a canola, certo? Que é produtora de óleo, principalmente. Temos o gergelim, também produtor de óleo. Temos a soja, também um grande produtor de óleo, e além do grão em si. O girassol, também outra oleaginosa aqui. Temos exemplo de pimenta, pimentão, temos tomate, temos a própria melancia aqui, temos o acajá, temos a goiaba, acho que já falei da goiaba, a mamona também é um grande exemplo. Em algumas áreas, se você conseguir conduzir, além de produzir, além de ajudar a colônia lá estabelecida, né, a colmeia instalada, ajudar na polinização, ela pode, inclusive, você pode produzir mel daquela cultura. No caso da mamona, foi feito um experimento que mostrou que é possível produzir mel de mamona durante a polinização da mamona, certo? Muito cuidado se existe um uso excessivo de agroquímico, né, um uso que comprometa a comercialização daquele mel. Como a gente já falou, os bioindicadores lá, no mel vai ficar resíduos desses agroquímicos, né, e podem vir a afetar o ser humano. Aqui também a pitaia, que é uma cactácea, um fruto muito apreciado, que temos duas espécies de pitaia, né, da polpa vermelha e da polpa, casca vermelha e polpa vermelha, da casca vermelha e polpa branca, por exemplo. Temos o próprio cajueiro, que eu já falei, e o café também, certo? E é interessante mostrar que o que a abelha pode ocasionar, né, na polinização dela. Como eu falei, algumas culturas nem vão produzir nada sem abelha, e aquelas que produzem, ela pode incrementar, aumentando a produtividade, ok? Que seria estaria relacionado a aumentar o número de frutos, né, na área, ou ao peso do fruto, que a gente vê por tonelada, né? Então, aumentando o peso do fruto vai aumentar a produtividade. O tamanho, logicamente, se o fruto é maior, logicamente ele vai ser mais pesado. Pode aumentar o número de sementes por fruto, que é muito interessante, aumentar o potencial de germinação daquela semente e aumentar o teor de óleos extraídos. Por exemplo, falando do óleo da mamona, do óleo da soja, etc. Né? Pode aumentar, melhorar a doçura daquele fruto, né? Aumentar o percentual de sólidos solúveis, né? Aquele grau BRICS, melhorar os valores nutritivos de vitaminas daquele fruto, né? Aumentar o tempo de prateleira daquele fruto. Aquele fruto que ficava em torno de 15 dias no mercado e apodrecia, rapidamente ele pode aumentar um pouco a sua vida de prateleira com a polinização bem feita, né? Isso é importante, principalmente para os frutos que são exportados, que precisam viajar
normalmente por navios, né, de um continente a outro, e todo esse tempo ele tem que aguentar, certo? Aumentar o teor de óleo nas sementes, diminuir o número de frutos deformados, ou melhorar a conformação do fruto, né? Sabe que um fruto mal polinizado ele tende a ser defeituoso, a ter um aspecto feio. E esse aspecto feio, vamos dizer assim, não só pela beleza em si do fruto, né, que pode impactar na hora da escolha do consumidor, mas um fruto mal polinizado ele deixa de crescer o suficiente que deveria crescer, deixa de ter o número de sementes que ele deveria ter, né? Deixa de ter o número de vitaminas que ele deveria ter, o sabor que deveria ter, tá certo? E são frutos que vão ter um valor menor no mercado ou muitas vezes impossibilitado. Aliás, muitas vezes a comercialização é impossibilitada e acaba sendo fornecido para alguns usam na alimentação animal, né? Etc. E aí, além disso, né, ele influencia positivamente em outras características de importância agronômica, tais como a antecipação da colheita, como também a uniformização da colheita, da altura de colheita, certo? Se assim que as flores abrem, elas já são polinizadas, já tem polinizadores suficientes na área para garantir sua massa de polinização, o ciclo vai se encerrar mais rapidamente, então vai ser um menor gasto daquele produtor naquela cultura, que ele vai chegar logo ao que ele quer. Então não adianta você ter melhor semente, melhor tipo de irrigação, melhor fertilizante, melhor agroquímico, se você não tem um polinizador na hora certa, na hora que as flores estão aparecendo, né? E se eles não chegam logo para polinizar e para encerrar aquilo lá, para chegar ao produto final, que é o fruto, ele vai ganhar dinheiro comercializando o fruto. Então, até o momento do fruto surgir e comercializar, ele só está tendo gasto, né? Teve gasto para preparar aquela área, para revolver o solo, para estocar, desmatar, teve o gasto para montar as tubulações de irrigação, na escolha, na própria compra da semente e tudo mais. E ele só vai ter o retorno quando vender o fruto. Então, quanto mais cedo isso chegar, melhor para ele, certo? E vai diminuir também uniformizar o amadurecimento dos frutos, logicamente, né? E diminuir as perdas na colheita. Porque quando ocorre esse atraso, existe uma colheita e aí fica alguns frutos ainda para serem produzidos. Então, vai ter que fazer uma outra colheita. Isso aumenta os custos de produção da área, né? Estou perto de terminar. Então, tudo isso é uma bola de neve, né? Se você tem uma baixa polinização, quais são as consequências nos sistemas naturais, né? Dificuldade de reprodução da flora nativa, né? da vegetação natural, extinção de espécies, né? A médio e longo prazo pode ser que algumas espécies vegetais sumam do planeta. E essas espécies vegetais podem ser espécies ser utilizadas como moradia para vários organismos, né? Ou como alimento para vários organismos. E também elas vão diminuir aí a retenção de águas pelas florestas, declínio dos animais que se alimentam dessas plantas, como já falei, vai levar à erosão do solo, que isso vai levar também a uma consequência nos sistemas agrícolas, como a baixa produção dos sistemas agrícolas, frutos deformados, né, como a gente já falou um pouco antes. E no final, deixo algumas reflexões, né, considerações finais ou reflexões aí, para a gente pensar mais nessas abelhas, né? E para isso a gente precisa, não adianta só querer, que bonitinho essa abelha, não adianta isso, esse conhecimento superficial, né? A gente tem que aprofundar, entender mais sobre a biologia, sobre o comportamento dessas abelhas, estudar mais, aumentar os estudos. Muitos estudos foram conduzidos, né, fora do Brasil. Então, e muitos também dentro do Brasil foram conduzidos na região Sudeste e Sul. Por que não aumentar os estudos no nosso bioma, né, no nosso semiárido, na nossa caatinga? Então, isso é muito importante, certo? E aproveitar, respeitar essas abelhas, né, e aproveitar o que elas têm a oferecer para a humanidade, né, e para a sobrevivência do planeta de uma maneira geral, tá certo? Valorizar essas bichinhas, né? Conservá-las e usar a lógica, pois garantir um ambiente saudável para as abelhas por consequência, garantir um ambiente saudável para a gente, tá certo? Era esse o recado. Tem até um dizer aí que foi atribuído a Einstein, tem algumas dúvidas se foi Einstein mesmo que falou, mas de qualquer forma é importante ressaltar isso porque tem toda a lógica, né? Por aí ando dizendo que Einstein relatou, né, falou, aliás, que quando as abelhas sumirem, a humanidade vai sumir logo em seguida, em torno de 4 anos, 5 anos depois. Certo? Se Einstein falou, isso não vem ao caso, mas isso é algo bem forte, né, bem impactante, mas é algo que é bem factível de acontecer. Talvez não nesse tempo, talvez não realmente sumir a humanidade, mas a humanidade vai ficar muito prejudicada. Então você vai chegar no supermercado e não vai ver aquele colorido, vai ter o seu prato, o seu almoço, que todo nutricionista fala, né? Quanto mais colorido, mais saudável, talvez você não tenha mais essa opção desse colorido. Lógico, tem algumas culturas que vão continuar produzindo, né? Com a ausência das abelhas, né? Como a própria soja vai ter uma produção, não o máximo que ela poderia ter, mas vai ter o arroz, o trigo, etc. Mas você vai perder a grande cor. Então, você pensar em maçã, em melão, em melancia, em cajá, em várias, são muitas culturas
que colorem o seu cardápio, né, e são fundamentais, e influenciam, inclusive, no dia a dia, no cotidiano do homem, né, no jeito que ele vive, né, não só na saúde em si, na saúde mental também. Então, você se alimentando bem, está tudo interligado, você vai viver melhor, vai tratar melhor as pessoas, né? Então, está tudo ligado. Então, é isso, vamos garantir um ambiente saudável para as abelhas, que a gente vai garantir, em consequência, um ambiente saudável para a gente. Muito obrigado. E meu contato aí. Então, gente, gostaria de agradecer ao Isaac por essa brilhante palestra. O Abril também foi uma palestra muito boa. Gostaria de destacar agora que nós temos a presença do Dr. Silas Barros de Alencar, presidente do CENTEC, e da Vanessa, que é assessora de gestão de ensino, e eles estão aqui para dar um recado, né, dar uma palavrinha com vocês. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Tá sim, pode falar. Então, boa noite a todos. Eu queria, na oportunidade, parabenizar a FATEC Sertão Central, né? A toda a direção, toda a equipe, o corpo de professores, colaboradores, por estar semana, né? Promovendo a Semana do Meio Ambiente, né? Primeiro, desculpar vocês, Isaac e o Abril, nesse horário eu já estava com outro compromisso, certo? Por isso que eu me atrasei um pouco, mas estou passando para dar aqui um agradecimento a vocês, certo? Dizer muito que esse tema muito importante para todos nós que fazemos a nossa instituição, porque você sabe tão bem quanto outros colegas nossos que estão participando, da importância do CENTEC no setor da apicultura no que se refere ao nosso estado, certo? O CENTEC, eu tenho plena certeza que foi um dos colaboradores pela ascensão da apicultura no estado a partir do projeto do FECOP, que foi em 2007, né? Cantado a versos e prosas pelo Helder, pelo Odério, né? Por todos os colaboradores nossos que fizeram parte desse projeto e que ainda a maioria deles fazem parte do nosso quadro, certo? Desde que eu assumi, Isaac, o Instituto CENTEC, eu abracei a apicultura como sendo, assim, uma das alternativas, né, importantes para o Estado e para a nossa instituição, pelo que ela representa e já representou pela nossa instituição. É tanto que eu encampei com o próprio Odério, acho que vocês todos conhecem, o doutor Odério foi também diretor aí, eu acho que acredito hoje uma das principais pessoas que entendem também de apicultura, como o Isaac, né? Acredito que Isaac foi um pupilo dele, não é, Isaac? Sim, sim, com certeza. Odério, grande figura, grande amigo. Pois é, e nós campeamos aqui vários órgãos no estado, tá ok? Por exemplo, eu fui ao Denox, né? Que a gente, com o projeto em mão, que a gente tem esse projeto, um projeto ajustado do FECOP e um projeto estruturado para o estado todo. Então, eu fui ao Denox 2 vezes com o Odério, reunimos com todos os técnicos do Denox, que a intenção nossa era montar um piloto em um perímetro público, né? Então, apresentamos com o diretor, o Ângelo, o anterior, e com a equipe técnica. Fui à EMATES, a SDA, reunimos todos os técnicos da EMATES, certo? Para fazermos uma palestra e apresentação desse nosso projeto. Fomos no final de 2018, ainda da extinta Secretaria da Pesca, onde o Euvaldo era o secretário, nós passamos a tarde toda apresentando esse projeto com o Odério, Euvaldo e o Augusto, certo? E isso, nego velho, eu tenho batido portas, certo? E não tenho conseguido, assim, bem dentro do Estado, sabendo da importância do projeto, buscar assim, uma alternativa que o CENTEC possa novamente dizer, o CENTEC tem padrão para isso, o CENTEC tem suporte para isso. Nós temos, por exemplo, a FATEC Sertão Central, nós temos um laboratório, temos uma estrutura toda de apicultura no Estado. É tanto que quando antes de você ir para o IFCE, nós estivemos com você aí,
e falamos da nossa intenção de recuperarmos o nosso setor de apicultura, buscando junto com os próprios alunos, né, com estagiários, para que a gente pudesse revitalizar e reviver esse projeto de apicultura dentro da nossa instituição. Então, a gente continua, eu não desisti, certo? Sim, inclusive também discuti, apresentei na SEDET, a Silvio, certo? Eu acredito que pode ser que esse ano porque a gente está num ano atípico agora, né? Mas a gente está com boas perspectivas, porque nós participamos também da audiência pública que houve o ano passado, e nós pudemos destacar esses mesmos argumentos, assim mesmo que eu estou passando agora para vocês, nessa audiência pública, na Assembleia, onde o coordenador do meio ambiente hoje, que é o deputado Acrílio Sena, né, nos convidou e nós estamos montando com ele. Inclusive, a semana passada nós tivemos uma reunião virtual, né, com todos os participantes, né. O Centec está, né, na linha de frente de propor essa adequação da apicultura no Estado também, porque é como você vai falando, Isaac, a gente tem muita gente boa relacionada ao setor, a gente tem muitas ações da própria SDA, do Projeto São José. Eu acredito que falta ainda muita capacitação, assistência técnica para esse homem do campo, e um programa de organização produtiva, certo? Para que a gente possa, de uma vez por todas, tornar o setor de apícola no Estado muito maior, como já foi há pouco tempo atrás, né? Como sendo um dos principais exportadores de mel do Estado, do país. Inclusive, a gente está perdendo agora para o Piauí, né? Então, muito relevante, Isaac, importantíssima a sua palestra. Queria agradecer, parabenizar todos os nossos alunos que estão aí também, agora virtualmente, participando dessa oportunidade de ter você aqui abrindo espaço, né, mostrando a importância da apicultura para o Estado. E, com certeza, você será mais um dos que vai se coligar com a gente para que a gente possa caminharmos juntos, para que a gente possa fortalecer o assunto. Como eu falei, a gente tem um quadro de pessoas muito boas. A gente tem, por exemplo, o próprio Centec hoje é quem faz a capacitação dos fiscais do Ministério da Agricultura. Então, nós já capacitamos duas turmas. A gente é convidado para capacitar fora do Estado, em Pernambuco, Alagoas. O próprio SEBRAE contrata o Centec para fazer isso com o Odério. Certo? Onde você vê, nós tivemos, no final do ano de 2018, no Ministério da Ciência e Tecnologia, para apresentar uma proposta de um CVT temático em apicultura, que era para ser a proposta nossa em Limoeiro. Então, a gente estava buscando em todos os meios, mas não desistimos. Eu acredito que agora o Parlamento, a Assembleia também vai estar disposto, através do deputado Acrílio Sena e todo o pessoal, a Câmara Setorial de Apicultura, as associações, para que a gente possa, de uma vez por todas, planejar. O Centec está trabalhando já bem disso com a comissão, então foi feita uma comissão para que a gente possa, com os dados e as bases que a gente já tem, a gente possa promover uma busca da revitalização desse setor no Estado. Então, parabenizar pela importância do tema, né? Parabenizar mais uma vez a todos os promotores, a FATEC Sertão Central, agradecer, né? E parabenizar também a participação dos nossos alunos, nossos professores, nossos palestrantes, dizer que podem contar conosco, né? Nós fazemos o possível para que a gente possa cada vez mais fortalecer essa nossa FATEC Sertão Central, como o próprio secretário Inácio sempre diz, ele por onde ele passa, ele gosta muito de exaltar, né, o potencial que essa faculdade tem no setor, na região centro-sul e na região também aí do Quixadá, né? Quixadá, Quixeramobim. Então, ele sempre ressalta essa importância e esse equipamento que a gente tem, que pode promover muito mais, né,
as tecnologias voltadas para a região, e, além disso, atender o público importantíssimo que são esses nossos alunos. Então, eu gostaria aqui de parabenizar mais uma vez a todos vocês, né, pela a promoção desse evento, né, um tema muito atual, muito importante, onde o professor Isaac tem todas o conhecimento específico para isso. Então, parabenizar o professor Isaac e, mais uma vez, desculpar por não ter tido a oportunidade de entrar logo no início. Mas fica aqui a minha satisfação, o meu agradecimento, né? E dizer a vocês que podem contar, porque nós estamos juntos nessa luta para que a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso setor. Ok? Um grande abraço e, mais uma vez, parabenizar vocês pelo evento. Grande abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado. A Vanessa também gostaria de estar colocando, né, Vanessa? Boa noite. Oi, Labib, boa noite. Professor Silas, que prazer estar revendo o senhor aqui virtualmente, né? Pois é. E também, né, que a gente já estava com saudade também, a todos, o Jardel, né, a todos os que estão assistindo. Eu vi aqui a noite toda a programação, foram maravilhosos os temas, né, pude ouvir mais uma vez o conhecimento, né, do professor Isaac, que sempre maravilhoso nas suas palavras, e o outro palestrante também, que teve a oportunidade de falar para a gente. E, assim, dizer que isso é um momento maravilhoso, né, em que a gente integra as duas FATECs. Nós temos aqui alunos tanto do Sertão Central como da FATEC Cariri. Vanessa. Oi, professor. Você me desculpe, mas eu não esqueci do professor Abreu, não, né? É porque, como eu já cheguei no final, professor Abreu, mas agradecer a você, viu, professor? Por você estar participando também está participando bem desse momento, ok? Porque a gente se empolga muito com o assunto, mas os meus agradecimentos também valem para você, tá ok? Obrigado. E estamos à disposição, tanto aqui como aí na FATEC. Muito obrigado, professor. Isso, né? Agradecer o professor Isaac, o professor Abreu. A gente, às vezes, fala mais do professor Isaac, mas porque o professor Isaac foi nosso, né? Da FATEC, foi nosso professor, coordenador de curso, e o senhor também, né? E aí a gente fica muito satisfeito que vocês estejam realizando essa ação. Né, como eu estava dizendo, nós temos aqui professores, alunos, né, tanto da FATEC Cariri, como da FATEC Sertão Central, o diretor da FATEC Cariri, o Emerson, né, que também esteve aqui assistindo a programação, a professora Ana Cristina, outros professores do Cariri, que a gente vai vendo nos comentários, postando, e agradecer, né, ao Jardel, eu acho que vai ser uma semana muito produtiva, a gente tem programação até o dia 2, então, a cada noite, teremos temas maravilhosos, e só reforçar esse convite, né, para que todos possam estar participando. As FATECs estão em atividades remotas com os seus alunos, e mais uma vez, né, nós estamos aqui fazendo uma semana do meio ambiente online, né, por meio das tecnologias, então, inovando com a participação de todo o Ceará, que antes a gente se restringia ao auditório, né, da FATEC Sertão Central, agora nós estamos aí com essa participação também do Cariri, tem gente do Brejo Santo participando, de Ivani, também do CVT, participando aqui, então, é uma oportunidade para que outras pessoas possam estar participando dessa semana. O Jardel estava me dizendo que já tem muitos inscritos, né, mais de 100 inscritos nesse evento. Então, assim, eu queria agradecer a possibilidade de estar participando, né, de vocês terem me feito esse convite para falar, agradecer o professor Silas e só desejar sucesso, gente. Muito obrigado e sucesso para vocês até o dia 2, quando a gente finaliza a nossa programação. Muito obrigado. Muito bem, Vanessa. Labib? Opa! Pronto, então você... Ok, pessoal. Obrigado pelas palavras, né, doutor Silas e Vanessa. Ei, agora... Oi. Diminui a pateta aí, por favor.
Chamo só de professor, eu me sinto melhor. Professor Silas, pronto. Então, nós agora vamos fazer poucas perguntas, existiram algumas perguntas, né, para nossos professores apresentadores, entretanto, devido ao tempo, nós faremos algumas poucas perguntas, certo? Também gostaríamos de mandar abraços, né, para professores e alunos da FATEC Cariri, CVT Amontada, certo? Nossos professores da FATEC que estão em peso aqui, Alexia, Sandra, Fernando, Nira, Cláudio, Willam, Liliane, a nossa pedagoga, a Alessandra, lembrar, certo, de que os alunos estejam se inscrevendo nos canais da FATEC e de estarem atentos aos links da frequência, viu, pessoal? Então, vamos aqui às perguntas que surgiram. Para o professor Abreu, temos aqui, posso Labib, usar... Oi. Professora Labib, boa noite. Oi. Professora Labib, boa noite. Boa noite. Eu queria só pedir a palavra um instante. Eu peço desculpas por não ter entrado juntamente com o professor Silas e a Vanessa, porque a internet nem sempre ajuda aqui em Xeramobim. Só mais ou menos, novamente, para fazer os agradecimentos ao Silas e à Vanessa, que nos prestigiam aqui nesse momento. A tecnologia facilita esse tipo de evento. Temos hoje a presença do presidente do Instituto Centec, do professor Isaac, que atualmente está no Pernambuco, né, trabalhando no Instituto Federal, o professor Abreu também do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E só para registrar que o professor Abreu ele participou, foi quem instalou, foi quem montou todo o setor de apicultura em 2006, juntamente com o professor Raimundo Maciel e o professor, na época, Roberto. Então, é só para a gente registrar o quanto de mãos teve colaborando com a FATEC Sertão Central, e eu acredito que o que caracteriza o sucesso dessa instituição foram a quantidade de pessoas que deram a sua contribuição na medida do possível, na medida da condição que lhe era dada, mas que foi dada uma grande contribuição, e o professor Abreu ele participou nesse período de 2006 até 2013, inicialmente trabalhando exclusivamente com extensão, depois com extensão e pesquisa, e no ápice com pesquisa com ensino e pesquisa, e fez com que tivesse o resultado que a gente tem hoje, que até alunos, ex-alunos da FATEC Sertão Central, foram fazer mestrado no setor de apicultura da Universidade Federal do Ceará. Então, era somente isso, eu não queria me alongar, agradecer novamente a participação de todos os que estão presentes, e deixo aqui o meu boa noite e desejo uma ótima semana a todos, e espero você de volta, Silas e Vanessa, novamente na quinta-feira, se Deus quiser, aqui. Ok, então, vamos agora, então, às perguntas, né, as perguntas que foram feitas, né, pelos participantes da live, para o professor Abreu, certo? Posso usar o mel do ano passado, escurecido, no bife proteico para alimentação na entre-safra? Esse foi o William que fez essa pergunta. Tá bom. William, assim, eu não aconselharia, tá certo? Porque, como eu falei bem rapidamente na palestra, o mel escurecido, ele acaba produzindo HMF, tá? O HMF para o ser humano, ele não é prejudicial, entretanto, para as abelhas ele é tóxico, e eu não te aconselharia usar nada escurecido, nem mel, nem alimentação energética, água com açúcar escurecida, porque esses açúcares que se transformaram em hidroximetilfuradeído, eles são tóxicos para as abelhas. Então, eu não recomendaria, não. Lembrando só que tem mel que naturalmente já é escuro, né? O mel da aroeira, por exemplo, que não é o Isso. né?
É o que ele perguntou do ano anterior, né? Sim. Tá certo. E temos aqui uma outra pergunta agora para o professor Isaac. O Tairone que fez essa pergunta, se existe algum regulamento para comercializar o mel de abelha sem ferrão. Então, a gente vai encontrar alguns estados tomando essa iniciativa, né, já estabelecendo, iniciando essa tentativa, alguns iniciando a tentativa de estabelecer uma legislação, outros já com legislação nova, né, recém-estabelecidas, e já permitindo a comercialização em supermercados e tudo direitinho, com o selo de inspeção estadual, inclusive. Acho que eu respondi, não sei se eu respondi o que ele queria escutar. Ô, Isaac. No caso, só complementando, no Ceará ainda não temos algo estabelecido, né? Mas tem Bahia e Pará já caminhando à frente aí, eu acho que Santa Catarina, São Paulo também. Mas é algo bem recente mesmo. Cada ano você vai ver que isso vai aumentar. Tá em ascensão total a criação e a comercialização de produtos de abelha sem ferrão. E para poder comercializar tranquilamente, né, sem fronteiras, vai chegar um momento que vai precisar do CIF, né? Só que é muito complicado. Quando fala de apis mellifera, a gente fala de uma abelha, de uma espécie de abelha. Então tem toda a identidade já feita do mel, né? Tem que ter tanto de umidade, tanto de HMF, tudo direitinho. Quando você faz de abelha sem ferrão, cada abelha, nós temos aqui no Brasil mais de 350 espécies de abelha sem ferrão. Então é complicado. Lógico que nem todas são criadas, mas muitas têm o potencial de criação. Então é algo um pouco mais delicado. Mas existe sim já a comercialização desses produtos e alguns estados já com legislação própria. Tá certo. Então, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o Isaac, em relação ao que ele falou sobre abelhas como bioindicadores, outras abelhas, como abelhas sem ferrão, abelhas solitárias, elas podem ser usadas como bioindicadores? Excelente pergunta, Ali, porque eu acabei focando na apis mellifera, né, numa espécie de abelha, mas podem sim. As abelhas sem ferrão, já tem estudos aqui no Brasil, inclusive, que mostram a utilização dessas abelhas como importantes, né, e bons biosensores, bioindicadores, da qualidade ambiental. Também pode-se utilizar abelhas solitárias, mas principalmente no sentido de utilizar a riqueza das abelhas na área. Então, você faz um mapeamento da área, um levantamento, e você faz uma coleta, né, espalhando iscas odoríferas, usando redes entomológicas, né, que você captura as abelhas quando está na visitação da flor, entre outros atrativos, né, pen traps, que são potinhos coloridos com água e sabão que você espalha pelo ambiente, que isso vai capturando para você ter uma ideia, não é para capturar a abelha em si, por capturar, é para fazer um levantamento, né? Vai fazer uma amostragem de que espécies, quais espécies, qual a abundância dessas espécies na área. Então, você depois, tendo esse conhecimento, se dali naquela área é instalada uma indústria, ou mesmo começa a urbanização, acontece alguma alteração, né, pela presença ou uso de agroquímica e tal, você consegue observar, você tem um mapeamento, sabe, o levantamento, e começa a perceber que diminuiu a riqueza de abelhas na área. Riqueza seria o número de espécies diferentes. Como eu falei, nós temos aqui no Brasil mais de 3.000 espécies, né, potencial de mais de 3.000 espécies de abelha. Então, numa área, você logicamente não vai ter tudo isso só numa área, porque isso é espalhado pelo Brasil, mas você vai ter aquele levantamento inicial e depois acompanha ao longo dos anos se vai alterando esse número de... Algumas abelhas deixam de existir na área, você consegue capturar ou diminui a abundância dela na área. Tudo isso é também um bioindicador, né? Além de que outros animais, não abelhas, também podem ser usados como bioindicadores. Tá certo. Então, eu gostaria de deixar... Oi. E vegetais também podem ser utilizados como bioindicadores, desculpa. Tá certo. Então, eu gostaria de deixar um abraço para todos os outros participantes que deixaram perguntas, mas devido ao horário, nós não estaremos colocando, né, essas perguntas. Nós tivemos, né, convidados dessa noite e agradecer muito a participação deles, né, na nossa primeira noite da Semana do Meio Ambiente 2020, o professor doutor em apicultura do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Antônio Abreu, e o zootecnista, também doutor em apicultura, do Instituto Federal do Sertão do Pernambuco, Isaac Bonfim.
Nós estamos encerrando a noite de hoje, né, deixando um grande abraço virtual a todos que participaram da nossa live, todos os alunos, todos os funcionários da FATEC, desejando que em breve estejamos todos reunidos novamente, certo? Novamente lembrar aos alunos para se inscreverem nos canais da FATEC e estarem atentos aos links da frequência, tá? Amanhã, às 19 horas, teremos a temática do uso racional da água no semiárido brasileiro, também pelo YouTube e Facebook da FATEC Sertão Central. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, Sal. Com Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite.